Olá, eu sou a Daniele do Sebrae, trabalho aqui no escritório de Cascavel e hoje eu estou aqui para bater um papo com o Júlio, que além de ser cliente nosso, também é um grande parceiro e que vivencia 24 horas do seu dia o comércio varejista. E hoje nós queremos compartilhar um pouco sobre o tema fatores limitantes de gestão. Júlio, a gente ouve aí várias histórias de empreendedores que aparentemente não têm problemas com o número de vendas, não estão devendo para ninguém, querem crescer, mas ficam limitados a um modelo de negócio, a um formato de trabalho, a um faturamento mensal. O que você tem ouvido que tem dificultado tanto o processo de resultados financeiros e de sucesso em gestão? Legal, Dani. A nossa experiência trouxe uma percepção de alguns fatores que acabam limitando a gestão no dia a dia do negócio do varejo. São basicamente 3 elementos que resumem bem a dificuldade que o varejista passa no dia a dia de obter o resultado. É muito comum acontecer o que tu falou, eu vendo, eu tenho um bom negócio, eu tenho uma boa carteira de clientes, porém no final do mês, né, cadê o dinheiro? Cadê a grana? O faturamento é o mesmo? Está lá e o resultado líquido, a grana no final das contas acaba não aparecendo na mesma proporção do esforço. A nossa experiência mostrou 3 fatores limitantes de gestão. O primeiro deles é a falta de planejamento e estratégia. E eu não digo de planejamento estratégico. Sim. Planejamento e estratégia são 2 coisas distintas. Né? Não se resume apenas ao planejamento estratégico que por vezes o cara tem engavetado na gaveta. Ele tem que ter um planejamento e uma estratégia concisa para o dia a dia dele. E isso é um fator limitante. E Júlio, quando você fala em estratégia, você fala exatamente o quê? É a estratégia do mês? É a estratégia do ano? O que você quer dizer com estratégia de negócio? Ela passa de uma estratégia, passa pela estratégia do ano, passa pelo planejamento estratégico de até longo prazo, mas a gente percebe que tem que trazer essa estratégia para um período mais curto. Hoje, se você tem ideia, a gente trabalha com planejamento de estratégia de dia. Qual que é a minha estratégia para cumprir a meta do dia? Certo. Quais são as ações que nós vamos desempenhar para atender essa estratégia? Como essa estratégia vai ser aportada pelo processo? Certo. Que é o segundo fator limitante que a gente encontra. Então a estratégia não é o do vizinho nem do concorrente? Não, de forma alguma. A estratégia tem que ser do teu negócio em função do teu objetivo. E ela parte do pressuposto que não pode se olhar só lá para frente. Você tem que olhar lá para frente, porém a estratégia tem que trazer para o dia a dia. Perfeito. Um exemplo, a estratégia para adequar meus volumes de estoque. Você não faz um planejamento estratégico de 5 anos de estoque. Você vai fazer um planejamento estratégico, por exemplo, na moda, para uma coleção. Perfeito. E você tem que executar isso aí em 6 meses. É uma estratégia de curto prazo. Ela passa o aporte que o processo teu vai dar em cima da estratégia. Que, como eu disse, é o segundo fator limitante de gestão. Qual é o conjunto de processos? Qual é a estrutura ou a arquitetura de processo que você tem disponível para aportar a tua gestão? Essa é uma pergunta que a gente faz muito para o varejo. Uma coisa que, assim, complementando uma coisa que, vivenciando também o comércio varejista, os empresários também me perguntam quanto de estoque eu posso ter? Existe uma média, um percentual? O que você tem trabalhado nisso? O que você recomenda? Vamos falar do comércio de calçados. Calçado, é uma especialidade nossa. Com o decorrer do tempo nós criamos métodos, parâmetros, e eu te digo, a grande carência do varejo, principalmente da moda, que a gente tem atuado muito, é parâmetro. Eles têm um número, mas eles não têm a certeza do número. Eles têm uma dificuldade para saber se o que ele tem trabalhado está correto ou não está correto. A gente consegue levar esses parâmetros para ele. Por exemplo, qual a cobertura ideal para uma coleção de verão, para uma coleção de inverno? Um giro, cobertura em base, a regra, para cada um vendido, 4 em estoque. Então isso é um grande parâmetro que a gente começa a correr atrás, cria estratégias para atingir esse volume. Essa seria a dica? Essa é uma dica. Cada um vendido, 4 em estoque. É um bom índice de cobertura, associado a um bom markup, inegavelmente você vai ter um ROI bacana de produto.
Perfeito. Né? O ROI é o que todo mundo busca, né? Um bom resultado em cima do produto. Outro aspecto que a gente percebe como fator limitante é a grande dependência do negócio, né? O negócio tem uma grande dependência do dono, do empresário. O empresário faz tudo, né, Júlio? Aí ele, como a gente falou antes, né? Ele é o planejamento, ele é a estratégia e ele é o processo em uma única pessoa. Aí você tem um grande problema de escala, um grande fator limitante de você atuar muito bem em cima de um processo. Imagina assim, eu tenho uma inadimplência muito boa, porém meus volumes de estoque estão muito altos. Por quê? Porque o empresário consegue dar atenção a um setor muito boa, muito dedicado. Porém ele não tem o mesmo braço, não tem a mesma capacidade para se multiplicar em 2, 3, 4 grandes grupos de processo, né? Desde RH, produto, venda, CRM. Então, isso acaba tornando o empresário muito mais operação e muito pouco estratégia. Pouco estratégico. Na verdade, assim, né, Júlio? Não é tão simples ser empresário. Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Exige-se sim um mínimo de preparo para... Porque sobreviver também, que graça tem sobreviver, né? Não. Se for para entrar no mercado, que seja para fazer diferença, que seja para gerar emprego e renda e ter um bom faturamento. E dessa nossa conversa aqui, as dicas que eu compreendi, então, que nós estamos deixando hoje, primeiramente uma estratégia. Uma estratégia de gestão, uma estratégia de mercado, uma estratégia para você saber que caminho quer trilhar. Isso aí. Isso? Então, o segundo, depois de uma estratégia, é possível direcionar todos os meus processos, a minha gestão interna, até mesmo eu acredito da equipe, planejamento de compra. Aí começa-se a medir para tomada de decisão em qualquer seja de uma coleção, seja o planejamento de estoque, a compra do próximo ano, o relacionamento com o meu cliente. Isso. A gestão por processo nos dá isso. É a essência de BPM, de Business Process Management, ou gestão por processo, que é diferente de gestão de processos. A gestão por processo condiciona métrica, condiciona resultado. Você não tem um processo sem uma métrica, sem uma entrega de valor associada a esse processo. E esse processo, quando está orientado à estratégia, aí sim você tem uma conexão entre estratégia e operação, né? Que é um item que a gente percebe muito também no varejo, essa desconexão entre estratégia e operação. Estratégia e operação. Legal. E a grande dica que eu gostei também, que cada um vendido, 4 em estoque. 4 em estoque. De regra é um bom número. Ótimo. Então vamos pensar nisso também, né? E por último, o empresário ser mais estratégico e menos operacional. Tanto porque o que dá resultado é a estratégia, né? A operação a gente ensina. A estratégia cabe ao empreendedor do negócio. Perfeito, esse é o recado. Ótimo. Então, Júlio, obrigada. Continuamos contando com a Hotmais nas nossas parcerias. Conto com o Sebrae também. Com o Sebrae sempre. No crescimento da sua empresa e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. Até mais.